Sabe aquela discussão sobre a religião versus um relacionamento com Deus? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso para entender essa tensão que está bem no centro da mensagem de Cristo. Vamos ver como essa diferença não é só uma ideia, mas um ponto de virada que de fato mudou a história. Para a gente entender essa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, estamos em 586 a.C. O Templo de Jerusalém, que era o coração da vida religiosa judaica, é totalmente destruído. E olha, isso não foi um mero ato de guerra. Para os profetas da época, aquilo foi um juízo divino contra o próprio sistema religioso que o templo simbolizava. E o motivo era bem claro. O profeta Jeremias foi direto ao ponto. Ele basicamente acusou o povo de hipocrisia. As pessoas cometiam todo tipo de injustiça, oprimiam os mais fracos e depois iam para o templo, achando que só por estarem ali no lugar sagrado já estavam salvas. A mensagem era nítida. Rituais não servem de maquiagem para uma vida injusta. E isso nos leva ao nosso primeiro grande tema. Essa ideia de um juízo divino não contra a fé em si, mas contra a religião quando ela se torna uma coisa vazia, mecânica. Foi uma rejeição total a rituais que tinham perdido completamente o seu significado. A fonte que a gente analisou para montar isso aqui usa uma linguagem bem forte para descrever essa rejeição. Não foi um descontentamento leve, não. Foi um bico, sabe? Uma demolição daquela estrutura religiosa que tinha virado só uma fachada. Tá, mas que estrutura era essa que foi rejeitada? É o que a gente pode chamar de lógica do rito. A ideia era quase como uma transação comercial com Deus. Se a pessoa seguisse os passos certos, o lugar certo, com a pessoa certa, no dia certo e com a oferta certa, pronto, Deus estaria satisfeito e a vida poderia seguir como antes. É uma lógica de pagamento, não de transformação. E é exatamente nesse ponto que a figura de Jesus entra como o grande disruptor. Ele não veio para consertar ou reformar essa lógica. Ele veio para desmantelar tudo, propondo uma mudança radical. Sair de uma religião para entrar em uma relação. Essa é a tese central, vale até repetir. Jesus não veio para criar uma nova religião com novos ritos e novas regras. Ele veio para inaugurar um jeito novo de se conectar com Deus, baseado em permanecer em estar ligado diretamente, sabe? Como um galho que está ligado na videira. Agora, olha só como essa disrupção acontecia na prática. Jesus usava essa fórmula o tempo todo. Vocês ouviram o que foi dito, e logo em seguida ele trazia uma interpretação que ia muito além da regra escrita. O foco era no coração, na intenção por trás da ação. A relação importava muito mais do que a regra. Então vamos ver agora em detalhes como Cristo desmontou um por um os pilares daquela lógica do rito. Eram 4 pilares principais: o lugar, a pessoa, o dia e a oferta. E cada um deles foi completamente reinventado. Primeiro, o lugar. A lógica antiga dizia que Deus morava num templo feito de pedras. Jesus vira isso de cabeça para baixo. O novo templo é o próprio corpo e a comunidade de quem crê. Deus não está mais preso a um prédio, ele habita nas pessoas. Segundo, a pessoa. Na religião antiga era preciso um mediador, um sacerdote, alguém de uma classe especial. Na lógica de Cristo, essa barreira simplesmente cai. Todo mundo que crê se torna parte de uma nação de sacerdotes, com acesso direto a Deus. Acabou a intermediação. O terceiro pilar era o dia. Existia um dia sagrado, o sábado. Jesus desafiou isso, dizendo que ele era o Senhor do sábado. A proposta, então, não é mais separar um dia para Deus, mas sim entender que todos os dias são dele. A relação é o tempo todo. E, por último, a oferta. A lógica do rito exigia sacrifícios de animais sem parar. A lógica de Cristo apresenta um sacrifício único e definitivo, o dele mesmo. Isso põe um ponto final na necessidade de rituais de sacrifício e começa uma nova aliança. Ok, então se os pilares da religião foram demolidos, o que é que fica no lugar? Se não são mais os rituais que provam a fé de alguém, qual é a nova evidência? É isso que nos leva a pensar sobre o fruto da relação. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se aqueles marcadores antigos, como ir a um templo ou fazer uma oferta, não são mais o ponto principal, como é que se reconhece uma conexão de verdade com Deus? Qual é o sinal visível de uma fé que é invisível? A resposta, segundo a fonte que analisamos, é ao mesmo tempo simples e muito profunda. A evidência é o fruto. Não se trata do que uma pessoa faz no ritual, mas do que ela se torna por causa da sua relação com Cristo. É como um galho saudável que naturalmente dá fruto. Uma relação genuína gera uma transformação que dá para ver no caráter e nas atitudes.
E que frutos são esses? São coisas bem concretas. A lógica da igreja passa a ser servir e doar. Em vez de acumular, a pessoa passa a repartir. A fé se mostra na prática do amor e da justiça. O que Deus quer é misericórdia, não o sacrifício de um animal. O fruto é a vida sendo transformada. Bom, para fechar, a análise nos deixa com um comando e um alerta. O comando é: permaneçam nele. E o alerta é contra o risco de a gente ser puxado de volta para a lógica antiga, para tradições criadas por homens. Esse trecho de Colossenses é um aviso muito direto. É um fique esperto para que filosofias e tradições humanas não nos prendam de novo num sistema que não tem Cristo como centro. O perigo de reconstruir a religião que Cristo veio desmontar está sempre aí. E esse ponto sobre a unção é fundamental. A palavra, que muitas vezes é mal interpretada, não é um poder místico que um líder religioso passa para outra pessoa. No Novo Testamento, unção é a conexão direta que todo crente tem com o ungido, que é Cristo. É algo que todo mundo recebe, sem intermediários. E isto aqui amarra ao ponto de forma brilhante. O apóstolo João está dizendo que, por causa dessa unção, dessa conexão direta, os crentes não dependem de um guru espiritual. A própria relação com Cristo ensina e guia. E a instrução final, de novo, é a mesma: permaneçam nele. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Depois de analisar a mensagem de Cristo, a questão que fica é: a fé de uma pessoa está baseada em quê? Na lógica de troca dos ritos ou na lógica de transformação de uma relação direta e que dá fruto? A resposta, segundo o que a gente viu, define tudo.